Olá, seja bem-vindo ao dia 143 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Daniel. Para hoje são os capítulos 9 e 10 e também o Salmo 75. Mas o que eu quero aqui ver com você, falar com você, está no capítulo 9, dos versos de 1 a 19, que diz o seguinte: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos. Senhor, nosso Deus, nem obedecemos a lei que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe damos tanta atenção. Não lhes temos dado atenção. O Senhor, o nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém a tua cidade, o teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Que oração. Uma oração tão necessária de se fazer nos nossos dias. A olhar para a nossa igreja, a olhar para o nosso país, em como estamos, nós deveríamos orar como Daniel. Lembrando que Daniel, ele estava seguro. Ele estava numa posição segura, num cargo seguro. Porque assim, se você bem lembra, Daniel, ele foi colocado no mais alto posto. Abaixo do rei, ele era autoridade. Ou seja, acima dele, só o rei era autoridade.
Ele estava ali numa posição de segurança, de proteção, mas ao ler as Escrituras, você não vai encontrar este constrangimento, esse quebrantamento, ao ficar filosofando, ao ficar pensando sobre a Bíblia. Somos constrangidos quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos nela, porque a primeira pessoa a ser constrangida, a ser quebrantada, somos nós. Daniel olhou para ele mesmo e falou assim: Nós temos pecado, nós, o povo de Judá. Então, quando eu oro pela igreja, eu falo: Nós, como igreja, estamos tão distantes do Senhor. Nunca se fez tantos livros de autoajuda, nunca se fez tantas coisas, né? A igreja nunca esteve tão contaminada por ensinamentos mundanos. Então, assim, vai fazer um workshop, vai fazer um seminário profissional, pega ali aqueles que estão dando lucro e vem, ensina uma estratégia para ganhar, para vender, para fazer acontecer. Mas eu nunca vi nesses seminários falar o seguinte: a sua empresa realmente paga todos os impostos? A sua empresa tem pagado o salário justo aos seus funcionários? Não, é estratégia de venda, estratégia de performance, né? Eu nem gosto dessa palavra, alta performance. Que alta o quê? Eu não tô querendo ter alta, não. Mas vem estratégia, alta performance, ai, tem que performar, tem que não sei o quê, tem não sei o quê, tem que vender, como se não fôssemos pessoas inteiras. E com isso, a igreja está cada vez mais contaminada com ensinos que não tem nada de Bíblia, está cada vez mais carente da palavra de Deus. Nunca se fizeram tantos livros sobre tantos assuntos dentro da igreja. Quer dizer, pelo menos tem ali, né, o selo de o pastor escreveu, não sei quem escreveu, ai, uma estratégia, ai, como sair da dor, ai, oração. Para, gente. Vai para as escrituras. Daniel, meditando nas escrituras, ali ele teve a revelação, o discernimento, 70 anos. 70 anos de escravidão. É a palavra de Deus que nos traz discernimento sobre os tempos, sobre os momentos, tanto que ao ler a oração de Daniel, nunca foi assim tão presente, tão atual. É exatamente o cenário que nós temos vivido como igreja, como corpo. Um corpo 100% contaminado, desolado, vivendo, sofrendo maldições. Gente, o meu coração, eu já falei isso aqui outras vezes, vou continuar falando, como eu fico assim, eu vejo quão distante nós estamos da palavra do Senhor, do discernimento, do Espírito Santo, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Quando eu ouço uma pessoa se apresentando, eu crente, eu amo Deus, e daqui a pouco, então, mas eu tenho síndrome do pânico. Eu falei, que é isso? Ai, que eu tenho ansiedade, que eu tenho depressão. E assim, fala como se fosse, tudo bem, eu tomo remédio e passa. Não vai buscar a causa disso. Quantas pessoas aprisionadas em maldições porque acha que a maldição é apenas um efeito colateral do dia a dia e que é normal em 2024. Mas se lê a palavra, vai falar assim: Uau, é porque eu tenho pecado contra ti, Senhor. Nós temos pecado, nós estamos sofrendo como povo de Deus as consequências da falta de santidade do povo de Deus. Não encontramos mais na igreja realmente uma união de santidade, de propósito, de devoção ao Senhor. As famílias estão cada vez, né, os casais casando, não está na hora de ter filho, não. Tenho primeiro trabalhar, ser bem-sucedida. Aí eu vou ter filho, aí por quê? Porque eu vou ter dinheiro para colocar ele na escola. Quantas mães ausentes das suas casas porque está focado em desenvolver um trabalho, aí coloca os filhos para serem educados pela escola, por babás, por qualquer pessoa, menos por ela. Mesma coisa o homem. Não, eu preciso comprar uma casa, dar uma vida confortável para a minha família, mas eu não estou lá para eles, eu não estou lá para confortá-los. Essa é a realidade das famílias, por isso que as pessoas estão mais doentes, porque não têm vida em família, vida em comum.
Nós sofremos. Então, assim, Daniel, mesmo ele estando numa posição segura, ele era abençoado. Mas quando ele olhava para o povo de Deus, ele dizia: Como estamos sofrendo? Estamos sofrendo porque é a resposta da nossa falta de compromisso com o Senhor. Nós temos sido infiéis. No Brasil, teve aí, né? Nós vivemos tempo que pessoas oraram por isso para que o evangelho se espalhasse. Com certeza, né? Eu já conheci tantos testemunhos maravilhosos, mas o que me vem à mente agora foi o testemunho de um pastor que era plantador de igreja. Ele ele ia numa cidade ali, né, plantava o evangelho. Eu lia o livro dele assim muito simples, foi a esposa dele que escreveu depois que ele morreu, e ela queria deixar registrado a memória, né, do que ele fez. E ali no livro ela contava que quando eles começaram o ministério, isso assim há muito tempo atrás, 60, 70 anos atrás, havia perseguição. Você não podia abrir uma igreja evangélica, que nem hoje a gente vê, né? Pessoa ali na porta de casa mesmo coloca uma plaquinha, igreja tal, né? Não se podia fazer isso, porque o domínio era 100% católico ainda. Então, não se podia abrir uma igreja evangélica sem sofrer perseguição, sem sofrer mesmo, né, por levantar a voz, por pregar e tal. Então, eu fico imaginando essas pessoas, 70, 60, assim, muitos anos, décadas, séculos atrás, que estava tentando evangelizar, espalhar o evangelho, fazer com que a palavra de Deus chegasse até as pessoas, o quanto eles oraram. E hoje, o que nós vivemos em 2024 é sim resultado dessas orações, mas ao invés de honrar, orando, falando da palavra de Deus, nós o quê? Estamos tão ocupados com as nossas próprias necessidades, com o nosso egoísmo, com o nosso conceito gospel de valores cristãos, que estamos tão distantes da palavra de Deus. Então, como voltar, né? Como alinhar o nosso coração como povo de Deus ao coração do Senhor? O jeito é realmente abrir o nosso coração e começar pela nossa casa, pela nossa família. A oração intercessória, que é o que Daniel está fazendo. Então, o que que é a oração intercessória? É quando, por identificação, você começa a confessar os pecados daquilo que você reconhece. Então, vamos supor, você é casado. Você ora pela sua família, você sabe os pecados que o seu marido tem cometido, que a sua esposa tem cometido, que os seus filhos têm cometido. Então, ao invés de falar assim, Senhor, perdoa o pecado de fulano por causa disso, 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 você se torna, ainda mais casal. Quando o casal entende esse princípio, se torna imparável. Você começa a orar assim: a nossa casa tem estado distante do Senhor. A nossa família tem estado distante do Senhor, temos sido infiéis. O Senhor é tão bom para nós, porque é verdade, Deus é bom o tempo todo, Deus é perfeito. Então, quando você faz essa oração intercessória, se identificando como um com a sua casa, com a sua igreja, com o seu povo, e você para de acusar o outro, falando: olha, eu estou sofrendo porque o meu marido peca, eu estou sofrendo porque o meu filho peca. Mas você se junta com eles em responsabilidade, se apresenta ao Senhor: Senhor, nós temos pecado contra ti. Nós. Daniel, mesmo ele, né? Tipo, se a gente estudar assim a Bíblia, você vai ver que o povo, né, era tudo torto. Mas assim, tanto Daniel quanto José do Egito não se encontrou neles nenhuma falha. Eles eram homens íntegros, né? Pelo menos a Bíblia não nos deixa nenhum relato de pecados que eles cometeram, assim como Davi, né? Todo mundo associa Davi o que? Adultério. Como assim? Um homem segundo o coração de Deus adulterou? Meu Deus, sabe? Mas tantos homens de Deus ali escorregaram, erraram e tudo mais. Só que tanto Daniel quanto José do Egito, não. Assim, a gente não tem nenhum registro de um pecado escandaloso. Fala, nossa, olha lá.
Então era um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, tanto quando ele foi ali coagido a não a a não adorar o Senhor, ele foi lá e adorou e foi parar na cova dos leões. Ele, um homem íntegro, se apresenta ao Senhor falando: "Nós temos pecado contra ti". Nossos antepassados, né, então assim, você sim, hoje pode colher, o que o se a colher as más escolhas, o mau plantio que os seus antepassados fizeram, entende? Então não é assim, você confessar para que as os seus avós, seus bisavós, sejam libertos, sejam curados, até porque eles já morreram, eu imagino, né? Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, nos apresentamos a Ele falando, confessando nossos antepassados. Eu estou vivendo hoje, porque os meus antepassados, os nossos antepassados, fizeram más escolhas, fizeram um péssimo plantio e hoje nós estamos colhendo isso. Então, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque nós temos errado há gerações. E aí, quando nós oramos assim, invocando a bênção do Senhor, a santificação do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor vem e cura a nossa geração, cura a nossa história. Porque assim, tem um princípio bíblico muito importante, que ele é tido de Gênesis a Apocalipse, mas são poucas pessoas que falam sobre isso, que é a questão de você, todo pecado precisa ser confessado. Todo pecado precisa ser confessado. Então, os nossos antepassados, falar dos meus, e eu espero que ninguém da minha família esteja ouvindo isso. Não, esteja, para você também começar a confessar. Ah, palhaçada. Mas, assim, quando os nossos antepassados, sem sabedoria, sem o temor do Senhor, sem nem aí para o Senhor, sem alinhar o coração com o Senhor, cometeram sim atrocidades, cometeram pecados, né? A minha família, particularmente, eu não sei se é só a minha, mas a minha imoralidade sexual é um traço muito marcante, né? De traição, né? O pai do meu pai, o pai da minha mãe, eles não tinham assim muito, né, gente? Tanto que eu devo ter tio aí espalhado em tudo quanto é lugar, porque eles terríveis, né? Traição, adultério, pecado. Então, assim, todo pecado tem que ser confessado, arrependido e abandonado. Então, assim, eu já renunciei, já cancelei esta maldição sobre a minha vida e a vida dos meus filhos. Não vai acompanhar. Mas isso só acontece quando nós abrimos a nossa boca e falamos, Senhor, nos perdoa, porque nós temos pecado contra ti, os nossos antepassados pecaram contra ti, se envolvendo, cometendo adultério, imoralidade, fornicação, roubo, assassinato. Não sei qual que é a história da sua família, dos seus antepassados. Mas talvez não seja assim, mas você tem que abrir a sua boca e falar assim, nos perdoa, Senhor, porque nós temos um coração duro, um coração, para os crentes, né, que cresceram em lar crente, um coração tão cheio de si mesmo que acha que não temos que nos arrepender de nada. Somos tão frios e distantes de ti que achamos que fazemos tudo certo, mas não pedimos a sua opinião para nada. Tudo é pecado, querido. Se não tem o temor do Senhor, é pecado. Então, essa é a oração intercessória, essa é a oração, todo pecado cometido. Por isso que lá em Apocalipse, quando Jesus vem e as cartas para as igrejas, fala, olha, você tem isso e isso de bom, mas tenho contra ti isso e isso. Arrependa-se, ou seja, confesse seus pecados, para que a salvação não seja tirada de ti. Vai lá ler Apocalipse, a gente vai chegar lá em algum momento. Então, essa é a oração intercessória. Amém? Então, que possamos orar como Daniel, ter o coração de Daniel, olhar para a nossa história, invocando mesmo a misericórdia do Senhor sobre nós, porque Ele é bom. Então,
Querido, se você sabe dos pecados dos seus antepassados, dos seus pais, por identificação mesmo, como um povo, como um só, comece a confessar, fala: "Senhor, nos perdoa porque temos esse e esse pecado". E você vai ver a maldição ir embora da sua casa, da sua família, e vai começar a viver as bênçãos do Senhor. Amém? Então aprenda com Daniel, confesse, invoque a misericórdia do Senhor, e Ele fará. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Eu quero orar, Senhor, agora como igreja. Nos perdoa, Senhor, porque temos nos alimentado de qualquer coisa, menos de ti. Por isso, cada dia que passa, Senhor, estamos mais sedentos, mais famintos de verdade. A nossa igreja, Senhor, o nosso corpo está tão contaminado por mentiras filosóficas mundanas. A nossa igreja está tão repleta de psicologia barata, de autoajuda, que de ajuda não tem nada, e tão distante de ti, Senhor. Nos perdoa, Paizinho, porque temos buscado viver segundo as nossas próprias regras. Temos, ó Pai, andado em círculos. Temos, Senhor, vivido o melhor tempo para evangelização, mas estamos tão ocupados com o nosso próprio egoísmo que não estamos nos voltando para Ti. Perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração. Perdoa, Senhor, o nosso emburrecimento espiritual. Nos abençoa, Senhor, com a tua graça e tua misericórdia. Vem, Senhor, e limpa a tua igreja, santifica o teu nome e volta o nosso coração para ti. É o que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.